estou muito curioso para saber o que vai acontecer nos Jogos Olímpicos de 2016. Porque a Copa de 2014 aconteceu uma coisa muito curiosa. Né? Vou começar a falar dos Jogos Olímpicos falando da Copa. Né? A Copa de 2014 aconteceu uma coisa curiosa. Sempre que vai ter Copa do Mundo, os jornalistas entrevistam a gente, eu digo a gente, antropólogos e pesquisadores do esporte. Nós somos um prato cheio para ser informantes de jornalismo em época de Copa do Mundo, né? Então tem sempre muita demanda por entrevista, coisa assim. E sempre a pergunta que o pessoal sempre faz, né? Eu chamo a pergunta maldita, é assim: o resultado da Copa afeta o resultado da eleição? Tem alguma coisa a ver a Copa e a eleição? A premissa oculta nessa pergunta é que sim, que a Copa, se as pessoas ganham a Copa do Mundo, se o Brasil ganha a Copa do Mundo, as pessoas ficam felizes e por isso a situação ganha a eleição. Se as pessoas perdem a Copa do Mundo, elas ficam tristes e por isso elas votam na oposição. Mas isso é um absurdo, isso é um absurdo. Vou aproveitar que eu tenho aqui as câmeras todas gravadas para dizer assim: jornalistas, por favor, nunca mais me façam essa pergunta, ela é estúpida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entretanto, na Copa de 2014 aconteceu o contrário. Foi o resultado da eleição que afetou a Copa do Mundo. Não o resultado, foi a eleição. A realização de uma eleição presidencial em 2014 afetou completamente o que se fez com a Copa do Mundo. Então, um ano antes estavam dizendo que não ia ter Copa. Não vai ter Copa, não vai ter Copa. Teve a Copa, os aeroportos não vão ficar prontos. Ou seja, toda a preparação para a Copa, que poderia ter sido um momento de congraçamento nacional, uma coisa da gente fazer uma festa linda, de curtir os visitantes e os estrangeiros, o mundo inteiro olhando para o Brasil, virou uma sessão de viralatismo das pessoas defenderem publicamente que o Brasil não tinha condições, que era um absurdo, que nada ia ficar pronto a tempo. Isso me deixou muito chateado na época, porque me parecia uma oportunidade de ouro da gente promover a imagem do Brasil para o mundo inteiro, entendeu? E ficou um discurso de perdedor, um discurso de derrotado, que aqui nada funciona, aqui nada dá certo, nada vai ficar pronto. Pois ficou, deu certo, não aconteceu nada, não teve epidemia de dengue, não teve terremoto, não teve ataque terrorista, não implodiram o Maracanã. O maior desastre que aconteceu foi o Brasil perder de 7-1. O que, dadas as circunstâncias, foi até merecido. Entendeu? Para um time que não treinou, para um time que ganhou a Copa das Confederações contra a Espanha e achou que era o melhor do mundo. A Espanha, como se viu, não passou da primeira fase. Entendeu? Então, assim, dentro de campo, o Brasil mereceu o que teve. Mereceu. Né? Então, não vamos aqui também chorar leite derramado, porque não houve leite algum para derramar. Né? Foi simplesmente uma catástrofe futebolística. Fora de campo, a Copa foi um sucesso. A Copa foi um sucesso. Por todas as partes, todos os meus amigos de outros países ficaram felizes, adoraram ver a Copa do Mundo no Brasil. A BBC fez uma enquete com seus leitores. E a Copa do Brasil foi eleita a melhor Copa do Mundo de todos os tempos, com 38% dos votos. Em segundo lugar, a Itália, 90%, com acho que 9%. Então foi assim, a gente ganhou de lavada, como a melhor Copa de todos os tempos. Quais eram os quesitos? Qualidade dos jogos, ambiente festivo, recepção das pessoas locais, entendeu? Infraestrutura, entre outras coisas. Não era assim, uma Copa é estádios e aeroportos. Não, uma Copa é muito mais do que isso. Uma Copa é um ambiente, é um clima, é um momento, é uma festa. E como festa, ninguém nos superou. Entretanto, ninguém quis acreditar nisso. Todo mundo preferiu, não vou dizer todo mundo, né? Mas assim, o discurso dominante dos meios de comunicação foi derrotista, foi um discurso para baixo, foi um discurso fracassado, foi um discurso que mereceu levar 7-1. Né? Então eu digo que na Copa de 2014, a eleição influenciou o resultado da Copa. O resultado no sentido de a memória que a gente fica, o que vai restar quando a gente voltar nos periódicos e tentar ler daqui a alguns anos o que se disse, se falou muito mal, se jogou a Copa para baixo, se jogou o Brasil para baixo, se transformou o Brasil no pior país do mundo, quando ele está muito, muito longe de ser isso. Né? Então essa sensação de injustiça, realmente, injustiça com o Brasil. O Brasil não merecia ser tratado dessa maneira, por tudo que fez, por tudo que conseguiu fazer para essa Copa do Mundo. Né? Então, as Olimpíadas
Fico numa grande curiosidade. Será que em 2015 vai ter uma manifestação, não vai ter Olimpíada? Será que as pessoas vão se inflamar de ira santa contra a realização dos Jogos Olímpicos? Eu tenho algumas dúvidas. Porque os patrocinadores são bancos, os patrocinadores são grandes empresas, os patrocinadores dos Jogos Olímpicos querem que os Jogos sejam impolutos, que os Jogos Olímpicos sejam purificados, né? Que a chama santa da tocha olímpica nos inflame na ideologia dos Jogos Olímpicos, que são uma manifestação de fascismo. Os Jogos Olímpicos são fascistas desde que começaram. Os Jogos Olímpicos não são nada de puro. Os Jogos Olímpicos não são nada de louvor da natureza humana. Quem inventou os Jogos Olímpicos, tais como os conhecemos hoje, foi o Goebbels. Não foi o Barão de Coubertin. O Goebbels inventou o desfile das delegações. O Goebbels inventou a tocha olímpica, a pira, acesa com os raios do sol, aquela conversa fiada toda, entendeu? É um mega evento feito para ganhar dinheiro, um mega evento produzido por empresas capitalistas que capitalizam o suor dos atletas transformando em ouro no cofre deles. É inegável que a mobilização que o futebol gera no Brasil é imensamente desproporcional a qualquer outro esporte aqui no Brasil mesmo, sabe? Eu não acredito que nas Olimpíadas haja uma mobilização de tanta gente, nem mesmo pelo futebol, não acredito. Bom, tem duas coisas. A Copa aconteceu em 12 cidades. A Olimpíada vai ser só no Rio, né? Primeira coisa. Segunda coisa, 2016 não tem eleição para presidente. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Não adianta você esbravejar, querer dizer que o Brasil vai quebrar, que não sei o quê, porque ninguém vai votar para presidente em 2016. Então, a pressão eleitoral sobre o discurso midiático vai ser infinitamente menor. E, além disso, os patrocinadores dos Jogos Olímpicos terão o máximo interesse em que tudo saia bem, né? Então, assim, eu acho que não vai ser nem de perto a bagunça midiática que foi a Copa do Mundo. Eu acho que dessa vez, eu espero, né, que tudo saia bem de novo, né, que tudo saia bem, que o Brasil vá bem nos Jogos. A quantidade de medalhas acaba sendo um indicador de desenvolvimento do país, né? Um indicador meio tosco, é verdade, mas ele serve para isso e os países competem pelo quadro de medalhas. Então, pessoal, tudo bem desde que a gente fique na frente da Argentina, né? É isso, a Copa do Mundo serve para mobilizar esses amores e ódios nacionais, né? O perigo disso é o fascismo. O fascismo está sempre à espreita quando você começa a exaltar demais o nacionalismo, você começa a falar mal dos seus vizinhos e está aberto o caminho para você se declarar totalitarista, entendeu? A coisa da, vamos dizer assim, aspas, da patriotada, entendeu? Ela corre sempre o perigo de degenerar em fascismo. Eu acho lindo o amor à pátria, a pessoa gostar do Brasil, torcer para o Brasil, querer que os nossos atletas vençam. Fantástico, fantástico. O negócio é que tem sempre um uso político que pode ser feito a partir disso, que é sempre muito perigoso. Sempre muito perigoso pelo tipo de sentimento que gera, né? Então, na Copa de 2014, ficou uma coisa contra os argentinos que me pareceu assim ridículo. Me pareceu ridículo. Que na Copa do Mundo, na final da Copa, quando a Argentina estava jogando, as pessoas torcerem para a Alemanha. Pô, a Alemanha acabou de tocar 7 em você, você vai torcer para eles. Me pareceu absurdo, me pareceu absurdo. Eu vi o jogo da Argentina torcendo para a Argentina nos vingar, com 1-0 do Messi a 47 do segundo tempo, entendeu? Eu acho que é um pensamento pequeno, acho que é um pensamento que a gente pode chamar de vira-lata, que sempre acha que o Brasil é pior do que a Europa. Sempre pior do que os Estados Unidos. Então, que, na dúvida, eu torço para o europeu contra o latino-americano. E eu acho isso lamentável, lamentável. Me dá uma desolação pensar que tem gente que pensa assim, pensar que tanta gente pense assim, né? Eu, da minha parte, minha solidariedade é sempre com os povos latino-americanos. Eu torço pela Argentina, torço pelo Paraguai, pelo Chile, contra a Inglaterra, contra a Alemanha, contra a Suécia, contra países europeus. Eu acho que se a gente tem algum lado para escolher, e futebol tem isso em particular, é um esporte que você nunca assiste futebol para ver um belo espetáculo esportivo. Você torce para um contra o outro, sempre, sempre. Se você escolhe um jogo lá, Chelsea e Manchester United,
Ah, eu vou escolher o Manchester United que a camisa é vermelha, parece a do Inter. Eu torço pro Inter de Porto Alegre, entendeu? Então eu escolho algum motivo para torcer. E as pessoas também fazem isso. Quando você assiste um jogo, para quem você está torcendo? Você inventa algum motivo para torcer por alguém, mas dificilmente alguém senta para assistir televisão e assiste o jogo para admirar o espetáculo esportivo das belas jogadas. Quero que tenha muitos gols. Não, você quer que o time para o qual você está torcendo, seja qual for, você quer que ele ganhe. É isso, é isso. A Olimpíada, ela é dispersa, ela é um torneio muito mais complexo, vamos dizer, do que a Copa do Mundo, porque são dezenas de modalidades que acontecem simultaneamente em dezenas de lugares diferentes, com uma cobertura de imprensa gigantesca e que acontece todas na mesma cidade. Mas acaba tudo virando de grupo, porque conta mesmo, é o quadro de medalhas. Conta mesmo, o grande jogo que se disputa é conquista de medalhas. Isso é o que se disputa numa Olimpíada. Então o cara ganhou na esgrima, não sei o quê, tirou prata no boxe. Né? Interessa Brasil, 8 medalhas de ouro, 7 de prata, 12 de bronze. Interessa isso. Ao fim. Saber como que é o esporte São funciona, tantos jogos, tantos que tudo fica reduzido a uma corrida por medalhas. E isso para mim é uma redução, acho que é uma perda, acho que se perde alguma coisa com isso. Né? Mas então eu vejo com muita... não vou dizer apreensão, não tenho apreensão com relação a isso, porque eu acho que não vai acontecer essa barbaridade que aconteceu na Copa do Mundo. Acho que as Olimpíadas correrão dentro de um clima muito mais tranquilo. Mas para a cidade do Rio de Janeiro não vai ser fácil, não vai ser fácil. Os dias das Olimpíadas vão ser dias complicados para nós. Mas vai ser legal ver, de novo, o mundo inteiro circulando pela calçada. Né? Tem um ganho marginal de um evento desses que é assim, o cara que vende cachorro-quente vai vender muito mais cachorro-quente. O cara que fabrica salsicha para o cara que vende cachorro-quente vai fabricar muito mais salsicha. Então a economia inteira é aquecida com uma mega demanda como essas. Turistas que nunca viriam ao Brasil passam a vir. Se gostarem, eles falam para os amigos, para os vizinhos, e mais gente vai atrair novos fluxos de turistas. E para uma cidade como Rio de Janeiro, isso é vital para a economia para os próximos anos. Né? Então, a realização de eventos como esses, ela faz parte de um plano político e estratégico mais amplo. E nesse sentido eu vejo com muitos bons olhos. Né? O pessoal, poderia construir um hospital. Tá, mas você não consegue financiamento do Banco Mundial para construir um hospital. Mas você consegue para fazer a Olimpíada. A Copa do Mundo foi a mesma coisa. Me parece uma questão estúpida. Tinha que construir hospitais e escolas. Está se construindo hospitais e escolas. Só que a natureza, da onde vem o dinheiro, você não consegue tirar dinheiro dos lugares que você consegue para fazer um hospital. Entendeu? Então, a natureza dos recursos é completamente diferente. Me parece uma maneira muito rasteira de colocar o debate. Então, eu estou muito curioso. Eu ia dizer apreensivo, não é apreensiva a palavra, é curioso. Estou muito curioso para ver o que vai acontecer com os Jogos Olímpicos aqui. Minha torcida é sempre pelo Brasil e quero que o Brasil ganhe muitas medalhas e enfim, que faça a melhor performance da sua história.